Nesse vídeo eu vou provar que Roma era vista já no primeiro século como uma igreja que tinha primazia sobre as outras. O que significa primazia, né? Ela interferia até mesmo na ordenação e excomunhão de bispos. E que o bispo de Roma já era chamado de sumo pontífice por Tertuliano já na virada do segundo para o terceiro século, entre o final dos anos 100 e o começo dos anos 200, né? Pelo menos já uns 200 anos, uns 100 anos antes de Constantino, já existia, né, a primazia romana. Mas nós vamos ver mais para frente no vídeo quando que iniciou de fato essa primazia romana. Será que foi no segundo, terceiro século, né? Então nós vamos ver aqui com base, né, na patrística, na história da igreja e também na arqueologia, né? Então, como eu disse, né, o bispo de Roma, ele já, vou provar, né, que ele tinha essa interferência, né? Ele interferia em outras igrejas, né, outras comunidades cristãs, até mesmo ordenando, né, ou até mesmo excomungando bispos, né? Às vezes um bispo ele era removido do cargo, então as igrejas recorriam a Roma, né, ao bispo de Roma, e o bispo de Roma tinha que tomar a decisão ali, julgar o caso, né? Julgar o caso, ou ele restituía, né, o bispo ao seu cargo, ou ele deixava removido o bispo do cargo, ou então ele praticava uma excomunhão, se no outro caso, o hipotético, né, de um bispo rebelde, ele poderia excomungar, como ele fez em vários casos, ele já havia feito, né, na história da igreja, houve casos em que o Papa excomungou outros bispos, né. Então isso é bem claro ali, né, na história da igreja. E eu vou mostrar isso, né? Com base bíblica também, tem a fundamentação bíblica também. Também ali no Tertuliano, também entre o final do segundo para o terceiro século, né? Também Tertuliano ele chama o bispo de Roma, né, de sumo pontífice, né? Sumo pontífice. O que significa essa expressão sumo pontífice? Todo mundo já ouviu falar, né, no noticiário, na TV, essa expressão sumo pontífice, né? Mas será que essa palavra sumo pontífice ela está no meio protestante, né? Será que ela existe no meio protestante, essa palavra? Ou será que ela existe em um outro meio, né, que nós já sabemos qual que é, né? Sumo pontífice. Então você vê que não é uma invenção, né, da Igreja Católica. Isso aí já vem desde a Igreja Primitiva aqui, né? Virada do primeiro e segundo século, a Igreja Primitiva ali, né? Lá na perseguição romana e tal, né? Os mártires e assim por diante. Então essa palavra já existe. Mas o que significa sumo pontífice, né? Sumo pontífice significa supremo bispo, né? Ou bispo dos bispos, ou chefe dos bispos, ou pontifex maximus, né? Ou da língua latina, né? Pontifex maximus, né? O pontífice máximo, supremo, chefe dos bispos, né? Ou seja, aquele que tem a primazia, a autoridade suprema sobre todos os outros bispos, né? E é isso que significa essa palavra sumo pontífice. Então a gente já não precisa falar mais nada, né, a respeito do bispo de Roma, como ele era visto já na virada do segundo para o terceiro século, há 100 anos antes, né, de Constantino. Porque, como os protestantes dizem, né, Constantino fundou a Igreja Católica, então, né, ou inventou o papado, né, como que pode ser explicado se o papado já existia 100 anos antes, né? Constantino nem sonhava em nascer e já existia o papado, né? Como é que pode ser explicado? Então os protestantes têm que inventar uma outra história, né, para justificar a invenção da Igreja Católica do papado, né? Então eles vão ter que inventar uma outra história, porque essa daí já não cola mais, né? Mas agora nós vamos entrar agora, então eu já falei que nós vamos falar durante o vídeo, né? Então nós vamos entrar agora na fundamentação patrística. Então, a patrística ela faz parte da história da igreja. O que é a patrística? A patrística, estou fazendo uma contextualização, a patrística são os escritos dos primeiros cristãos, né? A igreja primitiva, os padres da igreja, né? Aqueles padres apologistas, deixa eu arrumar um pouquinho a câmera aqui. Os padres apologistas, né? Os padres apostólicos, aqueles que conviveram com os apóstolos, né? Por exemplo, Policarpo ele foi discípulo do apóstolo João, Inácio de Antioquia, né, ele foi discípulo, acho que de Paulo, se não me engano, se eu estou enganado, né? Depois eu vou confirmar lá depois, mas ele foi discípulo de João, de Paulo, então eles conviveram ali com os apóstolos, né? Eles faziam parte da igreja primitiva. E tem os outros padres que viveram um pouquinho mais para frente ali,
que é o caso de Irineu de Leão, né? Irineu de Leão ele foi discípulo de Policarpo, né? Policarpo era o bispo de Esmirna, e Irineu de Leão era bispo de Leão, né? Então Irineu ele foi quase ali, ó, contemporâneo do apóstolo João, ele teve contato com Policarpo, que foi bispo, né? Ele foi discípulo de Policarpo e Policarpo foi discípulo do apóstolo João, né? Então você vê a sucessão aí, né? Então, por que é importante os escritos de Santo Irineu de Leão? Porque ele conviveu ali na era quase com a era apostólica ali, né? Olha só, vamos ver aqui o que diz Santo Irineu de Leão, ó, sobre a primazia de Roma, né? Então ele diz assim no trecho no seu livro Contra as Heresias, no livro 3, né? Olha o que ele diz ali, ó. Eu poderia citar a sucessão de todos os bispos de todas as igrejas, mas citarei a sucessão da igreja mais importante e mais antiga, na qual todas as igrejas do mundo inteiro devem estar de acordo, pois nela se conserva a tradição dos apóstolos. Então vamos parar um pouquinho aqui, né? Analisar isso aqui, ó. Então o Irineu está falando aqui, ó, que ele ia falar a sucessão de todos os bispos de todas as igrejas. O que é isso? Isso aqui é a sucessão apostólica, né? Ó? Então como é que o protestantismo pode vir falar que não existe sucessão apostólica? Né? Eu já vi o pastor Nicodemos falar, né, que o Irineu estava falando da sucessão apostólica aqui como se fosse uma estratégia para combater o papado, né? Então, como é que pode, né? Se essa sucessão apostólica fosse uma heresia, como é que o Irineu ia inventar uma heresia para combater outra heresia, né? Então, não faz sentido. Então, olha as palavras de Irineu para ver se as palavras do Nicodemos têm fundamento, né? Vamos ver o que Irineu diz, ó. Ele diz aqui, ó, que todas as igrejas, né, ó, mas citaria a sucessão, ó. O que é isso? Sucessão apostólica, cara. A sucessão da igreja mais importante e mais antiga, na qual todas as igrejas do mundo inteiro devem estar de acordo. Que igreja que está? Você na igreja de Roma. E aqui diz que é a igreja mais importante, né? Ou seja, a mais importante em relação a todas as outras igrejas. E é a mais antiga, ou seja, por que é mais antiga? Ela é mais antiga? Não, ela não era mais antiga. A gente sabe que a mais antiga, se não me engano, ou é a Jerusalém ou é a Antioquia, que são as igrejas mais antigas, né? Roma não era a igreja mais antiga, mas por que ele fala que era a igreja mais antiga? Porque era a mais importante, né? Ó, a mais excelente, ó, na qual todas as igrejas do mundo, ó, todas as igrejas do mundo inteiro devem estar de acordo. O que significa que elas devem estar de acordo? Vamos supor que eu falo assim, ó, você deve fazer o que eu estou te mandando. O que é isso aqui? Ó? Você deve me obedecer. Então isso é uma autoridade, ou seja, Roma tinha autoridade sobre todas as igrejas do mundo inteiro, né? Todas deviam estar de acordo com ela, ou seja, obedecê-la, né? Pois nela se conserva a tradição dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, né? Então, em contextos posteriores, né, na história da igreja, existe sempre partes assim que as igrejas elas recorrem a Roma, né, em busca de orientação, né, sobre uma doutrina, né, sobre o ensinamento dos apóstolos. Então, Roma ela tinha como se fosse assim uma parte assim, de catequese, educadora, né, sobre as outras igrejas. Ela que ensinava, porque ela tinha a tradição dos apóstolos. É isso que Irineu está querendo dizer aqui, né? Ela que dava a palavra final em termos de doutrina também, né? Ou em termos de dogmas, assim, doutrinas, ela que dava a palavra final, não é isso aqui, ela está taxativa ali, né? Como eu falei, ela era a última instância, ela que dava a palavra final. Mas vamos lá, então, continuar aqui, né? É justamente essa sucessão, né, dizendo Irineu aqui, sendo registrada pelos que vieram depois, prova clara que após Pedro, né, mostrando que Pedro, ele estava em Roma, né? Pedro estava em Roma aqui, ó. Prova claramente que após Pedro, né? Pedro foi bispo de Roma, Irineu está dizendo, ele mesmo tendo transmitido o seu episcopado a Lino. Então Irineu está dizendo aqui, ó, Pedro foi o primeiro bispo de Roma e ele transmitiu o seu episcopado a Lino. Lino, ele aparece na Bíblia, ó, na carta aos Romanos, se não me engano, ele aparece, Lino. Lino foi o segundo sucessor aqui, ele foi o sucessor de Pedro, né? O segundo na linhagem aqui da apostólica, né? Na sucessão apostólica. E quem sucedeu Lino foi Anacleto e depois Clemente. Clemente foi o terceiro, né? Clemente ele aparece também ali na carta aos Romanos. São Paulo fala dele também, Clemente, né? Ele foi o terceiro bispo de Roma. Deixa eu arrumar aqui. E o terceiro, e assim sucessivamente, né? Até nós, diz Irineu. Diz que sucessivamente até nós, né? Sucessão apostólica.
E foi justamente nesta igreja, ou seja, Roma, que sempre se conversou à tradição apostólica. Então, Irineu é simples, né, categórico aqui, não deixa dúvida nenhuma, né, não deixa brecha alguma, né, sobre a primazia romana e do bispo de Roma, né, sobre a sua autoridade. Essa tem até uma palavra aqui que eu não anotei aqui, que Santo Irineu ele diz assim, ó, que todos deviam estar de acordo com a igreja de Roma devido à sua autoridade preeminente. Ele usa essa palavra preeminente. O que significa preeminente? A autoridade preeminente é uma autoridade superior, né? O que é uma autoridade superior? Ou seja, uma autoridade que está acima, né, de todas as outras igrejas, acima de todos os outros bispos, né? Foi isso que Irineu quis dizer, que o bispo de Roma tinha autoridade superior a dos outros bispos. Isso é autoridade preeminente. Se quiser procurar lá no Google, lá no dicionário, você vai ver preeminente superior, autoridade superior. Então aí não precisa falar mais nada, mas aí nós vamos ver, ó, que eu falei, né, deve estar de acordo, autoridade, ou deve, da palavra deve, né, significa um dever, né, uma obrigação, que toda a igreja tinha de obedecer, né, à primazia de Roma. E ela, que Roma tinha a primazia não só ali de honra, né, honorífica, mas de jurisdicional. Isso nós vamos ver na prática agora, né? Nós vimos aqui na teoria, né? Agora nós vamos ver na prática, como que a igreja na prática ela aplicava, né, essa primazia romana aqui. Mas antes nós vamos falar sobre a crítica de Santo Irineu a Marcião. Por que é importante essa parte, né? Essa parte é importante. Veja o que Santo Irineu ele diz aqui, ó. Muitos seduzidos por falsos ensinamentos. Ou seja, o que Santo Irineu estava falando? Ele estava falando dos hereges, né? Aqui, ó, os hereges muito seduzidos por falsos ensinamentos. Reúnem-se, ó, prescindindo de qualquer legitimidade. Então, o que Santo Irineu está falando? Que muitos naquela época, lá os hereges, né, como Marcião e outros ali, na época de Santo Irineu, se reuniam ali, né, nas igrejas deles, lá, fazendo os cultos deles, né? E assim dizendo que eles não tinham legitimidade alguma para isso, né? Por que eles não tinham? Aqui, ó. Porque eles deixavam de lado a tradição que foi transmitida pelos apóstolos, né? Agora, será que existe alguma semelhança com a nossa época hoje, né? Será que existem igrejas, né, que se reúnem ali sem legitimidade, né? Deixando a tradição apostólica de lado, né? Será que as igrejas hoje acreditam na tradição apostólica? Tem igreja que diz que a tradição é coisa do demônio, né? Que era algo, ensinamento de homem, não sei o quê, que foi corrompido, né? Aqui não, né? Santo Irineu diz assim, ó, que lá naquela época as pessoas já deixavam a tradição apostólica de lado, né? Então isso daqui não é... O que acontecia lá naquela época não era nenhuma exclusividade deles, acontece hoje aqui também na nossa época, né? Ó, aqui, ó, eles não reconhecem a sucessão dos bispos, ó, a sucessão apostólica, a sucessão dos bispos, nem procuram a comunhão com a igreja fundada e estabelecida segundo a tradição dos apóstolos, ou seja, a igreja de Roma, né? Assim desviam-se da verdadeira fé. Então o que acontece aqui? Santo Irineu estava citando Marcião, né? Que Marcião ele se reunia, né, com os hereges lá, a seita dele lá, né? Prescindindo de qualquer legitimidade, né? Legitimidade alguma eles tinham, né? Por quê? Santo Irineu fala lá, eles não tinham a sucessão. Vou apagar aqui. Caramba, deixa eu apagar aqui, estão ligando para mim. Então, ligando para mim. Então, aí, ó, por quê? Porque eles não reconheciam a sucessão apostólica, ó. Igual os protestantes hoje, né? Os protestantes também não reconhecem a sucessão apostólica. Foi o caso do que eu citei do pastor Nicodemos, né? Ele disse que a igreja não tinha sucessão apostólica na igreja, né? Ou seja, nada a ver, né? Então ele está desmentindo aqui Santo Irineu, né? Que Santo Irineu é claro demais aqui, né? O que ele está dizendo. Claro, eles não reconhecem a sucessão dos bispos, igual o protestantismo hoje, né? Se existe alguma coisa com que alguma igreja que o protestantismo se compara, jamais é a igreja primitiva, né? Jamais. Ou seja, eles se comparam mais com com os hereges do que com a igreja primitiva, né? Eles são bem mais parecidos com os hereges. Assim, eu não assim, atacando, né? Mas eu estou sendo, né, falando a verdade. Vamos falar o que é verdade, né? O que Irineu está falando aqui, comparando com as igrejas evangélicas hoje, né? É simples assim, né? Não tem nenhuma dificuldade. Ok, ó, nem procuram a comunhão com a igreja, né? Tá vendo? Eles não procuram a comunhão com a igreja que tem a sucessão. Qual é a igreja que tem a sucessão apostólica hoje? É simples, né? Todo mundo sabe qual é a igreja que tem a sucessão apostólica, né, de hoje, ó, que tem a sucessão desde os... Se você for pegar a sucessão de um bispo hoje, né, e você for traçar a linha sucessória de qualquer bispo aqui, né,
Se fosse bispo católico, se você traçar a linha sucessória, você vai chegar nos apóstolos lá, né? O bispo de Roma ali, o Papa Leão XIV, se você traçar a linha sucessória, você vai chegar em Pedro, né? Não tem como sair dessa linha, né? Então, aqui, ó, Irineu denuncia aqui que a legitimidade da igreja, ela depende da sucessão apostólica, né? Ou seja, muitos falam assim, mas qual que é a igreja verdadeira? Tem como identificar a igreja verdadeira? É claro que tem como identificar a igreja verdadeira hoje. Santo Irineu, ele dá chave aqui para isso, né? Qual que é a chave? É a sucessão apostólica, ó. A legitimidade. Por quê? É como se fosse o policial, né? Vou fazer uma analogia aqui do policial. Todo mundo já assistiu o filme policial, né? Aí o policial vai lá e fala, você tá preso e tal. Aí a pessoa fala assim, mas cadê as suas credenciais? Aí ele apresenta o distintivo, assim, né? Aqui, ó, sou policial, tal, detetive, não sei o quê. Então o que isso significa? Ele mostrou a credencial dele, ó, eu tenho autoridade designada pelo Estado, né? Então aplicando aqui no caso da igreja primitiva, né? Como a gente pode identificar a igreja primitiva hoje? Através das credenciais. Qual que é a credencial dela? É a sucessão apostólica. Ó. Não tem outra maneira de identificar essa religião verdadeira, se não for pela sucessão apostólica. É o que Santo Irineu disse. Ó. Santo Irineu foi claro aqui. Ó. Né? A única maneira de identificar a religião é pelas credenciais dela. Qual é a credencial? A sucessão apostólica. Simples assim, né? Tá vendo? Então é isso. Então vamos para um caso prático aqui, concreto, né? Da autoridade do bispo de Roma, né? As igrejas falam, não, mas a igreja católica inventou o papado, né? O Constantino criou o papado aqui, surgiu lá depois de Constantino, ele paganizou a igreja, né? A igreja primitiva foi corrompida, assim por diante. Mas vamos fazer que nem o cardeal Newman, né? Que ele disse, estudar história é deixar de ser protestante, né? Então, se os protestantes estudarem história, eles vão ver que não é bem assim, né? Vamos ver no caso de Clemente de Roma aqui, ó. Vamos lá para o contexto. Então, no caso da igreja de Corinto, enfrentando a crise com os bispos depostos, né? Ou seja, havia alguns bispos que haviam sido depostos ali pelos cristãos em Corinto, né? Os coríntios recorreram diretamente ao bispo de Roma, ó. Quem era? Clemente, o bispo de Roma na época, né? No ano 95, ó, primeiro século. Nessa época o apóstolo João estava vivo ainda. E o curioso é que a igreja de Corinto ela era próxima à igreja de Éfeso, mas eu acho que era a igreja de Éfeso que o apóstolo João estava na época, é bem próximo, se não me engano, se eu não estiver errado. E era muito mais fácil eles recorrerem ao apóstolo João, né? Porque afinal o apóstolo João era um apóstolo, ele tinha autoridade apostólica, né? Por que eles foram atrás de ir lá para Roma, que era muito mais longe, né? Eles chamavam Roma ali da Além-Mar, eles falavam, né? A igreja Além-Mar, a Roma, que era bem longe ali. Da igreja de Roma, né, em comparação com as igrejas da Ásia ali, né? Ou seja, eles andaram todo aquele né, percurso para chegar a Roma ali, para falar com Clemente, para resolver a questão deles ali, né? Que eles queriam que Clemente resolvesse a questão deles. Eles foram buscar ali para que o bispo de Roma, Clemente, resolvesse a questão. Aí olha só o que Clemente fala para eles aqui, ó. Ordenamos que aqueles que foram depostos sejam reintegrados. E advertimos que, se não obedecerem à nossa decisão, cairão em grave pecado. Aí eu pergunto, o que significa ordenar aqui, né? Quando uma pessoa fala assim, eu ordeno que você faça isso. Essa pessoa ela tem o quê? Uma autoridade, assim, vamos dizer, honorífica, de honra? Ou ela tem uma autoridade prática, concreta, né? Porque ele falou, se vocês não obedecerem a nossa decisão, a igreja de Roma, a qual ele era o bispo, né? Cairão em grave pecado. Olha lá, tá vendo? Então, precisa falar mais alguma coisa, né? Aqui é uma autoridade o quê? Jurisdicional. Não é uma autoridade honorífica, é uma autoridade jurisdicional. Ele interferindo, ó, em outras igrejas, em outras comunidades cristãs, ali, como é fala? Ordenando a reintegração dos bispos ali, ó. A autoridade dele sobre outros bispos ele tinha, né? Como que um bispo, né? Se os bispos fossem todos iguais ali, né? As igrejas fossem independentes uma das outras, primeiro, ela não precisava recorrer a Roma, ela mesma resolvia o caso dela ali mesmo. E outra, por que ela recorreria ao bispo de Roma e Roma ali, né, daria uma ordem sobre ela, né? Sobre essa igreja, interferindo diretamente ali numa igreja ali, numa comunidade cristã, né?
Então, esse argumento protestante aí de que as igrejas eram independentes, não havia uma centralidade, uma igreja central, um controle, um governo, né, uma hierarquia, isso daí né, essa tese protestante dessa igreja invisível aí não existe, né? Pelo menos na história da igreja, não. Pode ser, não sei aonde que eles inventaram isso aí, em algum lugar deve existir, não sei aonde, mas na história da igreja, na patrística, na Bíblia não existe isso, né, de maneira alguma. Aliás, eu nem sei de onde eles tiraram essa ideia, né? Eu não sei como que eles criaram essa ideia na cabeça deles, que a igreja primitiva ela era desorganizada, que era invisível, as igrejas eram independentes. Eu não sei de onde que eles tiraram essa ideia. Porque se a gente for analisar toda a patrística como um todo, não existe essa ideia, né? Na história da igreja. Jamais. Aqui, ó, como eu falei, ordenamos nossa autoridade e tal, né? Aqui, ó, Clemente não estabeleceu condições, aqui não chegou e falou assim, vamos conversar aqui, né, vamos debater esse caso, vamos chegar a um acordo. Não, ele não fez acordo nenhum ali, ele não deu brecha para acordo, ele deu uma ordem, né, ele não deu condições aqui, ele deu uma ordem, não, vocês têm que obedecer, se vocês não obedecerem, vocês vão, né, sofrer as consequências disso, cara. Porque, caso não obedecesse, eles cairiam em grave pecado, né. Aí, ó, agora me diga aí, o que você acha, né? Analisando esse caso aqui de Clemente, né? Clemente de Roma, né? O bispo de Roma, né? O primeiro bispo de Roma, o terceiro papa, né? Na linhagem ali da sucessão apostólica de Roma, né? Dos bispos de Roma. Diz aí o que você acha, né? O papado já existia no primeiro século, no ano 95 aqui, conforme nós vimos aqui Clemente, né? Falando com a igreja de Corinto. O que você acha, né? Pelo que você viu até agora. Deixa nos comentários aí pra gente ver, né? Pra eu saber o que você tá achando, né? Se você entendeu, né? O que a gente abordou aqui. Beleza, então vamos aqui pro próximo caso, né? O caso do Papa Vítor. Então esse caso que nós vimos aqui de Clemente é no primeiro século, né? Ó, no 95. No 95, primeiro século, hein? O apóstolo Leão já estava vivo. Então, ou seja, o papado começou aonde? Com Constantino. Então, vamos ver aí, ó. Responde aí nos comentários. Começou com Constantino ou começou aqui com Clemente, o papado? Então, responde aí nos comentários. Vamos ver outro caso agora, o Papa Vítor, né? Aqui é um relato de Eusébio de Cesareia, né, que foi o primeiro historiador da igreja. Né? Ele diz assim: Eusébio, em sua história eclesiástica, né, ele descreve como o Papa Vítor tentou impor a prática romana, né, de celebrar a Páscoa no domingo, em contraste com a tradição asiática de celebrá-la no 14º dia, né, o 14 de Nisan, a data judaica da Páscoa. Quando os bispos da Ásia Menor, liderados por Policarpo de Esmirna, se recusaram a adotar a prática romana, Vítor os excomungou, considerando-os heréticos. Essa decisão gerou controvérsia e figuras como Santo Irineu de Lyon intercederam, pedindo que Santo Irineu era bispo de Lyon, né? Pedindo que o Papa reconsiderasse sua postura para preservar a unidade da Igreja. Olha, embora a carta exata de Vítor não tenha sobrevivido, aqui é uma parte mais histórica, né, dos documentos históricos aqui. Mas Vítor ele excomungou os bispos da Ásia, né, pela divergência sobre a data da Páscoa. Um ato de jurisdição que não foi contestado, mostrando que a autoridade do Papa era reconhecida, né. Se a gente for analisar a reação de Irineu, que era um bispo influente na época, né, o bispo de Lyon, ele foi falar com o Papa Vítor, né, para que ele reconsiderasse ali, né, a posição dele, né, para que ele não tomasse uma decisão tão extrema assim, né. Mas em momento algum, ele questionou a autoridade do Papa Vítor de decretar a excomunhão, né. O que ele quis ali era só colocar panos quentes ali, né, para que o Papa reconsiderasse na sua decisão e tal. E o fato é que a maioria dos bispos obedeceram, né, acataram a decisão do Papa Vítor, e a igreja então passou a comemorar a Páscoa no domingo de Páscoa em vez do 14 de Nisan, né? A maioria de toda a igreja, né, no mundo inteiro. Então isso daí já é um fato bem concreto, né? Primeiro, Clemente, né, que restituiu bispos ao seu cargo, ao seu posto, e aqui foi o contrário, né? O Papa Vítor excomungou. Só que como eles voltaram atrás, o Papa Vítor não concretizou nessa excomunhão, porque alguns voltaram atrás e reconheceram, e obedeceram a ordem dele, né? Agora nós vamos entrar num ponto aqui, que é bastante interessante, que é as evidências arqueológicas de que Pedro foi sepultado em Roma, né?
Então existe no meio protestante, no meio mais fundamentalista protestante, né, que muitos ainda não acreditam, né, que Pedro ele esteve em Roma. Eles dizem assim, Pedro nunca esteve em Roma, a Bíblia nunca fala que ele foi para Roma, né? Isso é invenção da Igreja Católica. Mas aí eu pergunto, né, será que existe alguma prova na Bíblia ou fora da Bíblia que Pedro não esteve em Roma? Tem alguma prova, pelo menos um indício, né, que diga assim, Pedro não esteve em Roma. Será que existe alguma prova assim? Eu desafio algum protestante a me mostrar, mostra na Bíblia aí, ou fora dela, sei lá onde ele quiser. Tem alguma prova de que Pedro não esteve em Roma? Agora, se não existe, que é claro, é óbvio que não existe isso em nenhum lugar, eles não têm como provar isso de jeito nenhum, então eu vou provar agora que de fato Pedro esteve em Roma, né? Como nós vimos, ele foi bispo dela, né? Então vamos mostrar evidências aqui concretas disso, né? Escavações realizadas entre o ano de 1940 e 1957 na necrópole vaticana, sobre a Basílica de São Pedro, identificaram túmulos em uma área especial chamada Túmulo de Pedro, com ossos humanos datados do século I. Próximo ao local havia uma inscrição em grego que dizia Petrus N, que significa Pedro está aqui, interpretada pela arqueóloga Margherita Garducci como forte evidência da tradição datada do segundo século. Ou seja, essa daqui é uma evidência concreta, né, de que Pedro estava ali, né, na catacumba da necrópole vaticana, né, ali em Roma. Então Pedro esteve em Roma, né, pelo menos a evidência, né, arqueológica diz que é, né, segundo essa arqueóloga Margherita, né, é uma forte evidência da tradição, confirmando a tradição, né. Mas não para por aí, tem mais ainda aqui, ó. Isso é só a ponta do iceberg. Inscrições e grafites no túmulo de São Pedro. Ó. Durante escavações na necrópole vaticana foram encontrados grafites nas paredes próximas ao túmulo de São Pedro. Tá vendo? Inscrições. Inscrições, né? Essas inscrições datadas dos primeiros séculos do cristianismo, século I e II, né? Olha, século II e III. Século II eu falei, no ano 100, 100 e pouco, e século III, ano 200 e pouco. Na era da igreja primitiva, das perseguições romanas e tal, os mártires, né, assim por diante. Essas inscrições datadas dos primeiros séculos do cristianismo incluem nomes como Ursianos, Barcísios, Paulino e blá blá, acompanhada de símbolos cristãos como o cristograma, que eu já abordei isso em outros vídeos, né, sobre as imagens ali nas catacumbas, os símbolos, né, cristãos e tal. E esses grafites são interpretados como pedidos de oração e testemunhos de fé dos primeiros cristãos. Ó. Nas catacumbas romanas, especialmente nas catacumbas de São Pedro, Marciano, foram encontrados grafites e inscrições que fazem referência a São Pedro. Aqui, como eu falei, incluem frases, né, nessas inscrições como Pedro e Paulo, rogai por nós. Aí eu pergunto, né, essa expressão rogai por nós, onde será que a gente vê essas expressões rogai por nós? Será que é nas igrejas protestantes que a gente vê, né? Será que existe algum evangélico falando assim, rogai por nós, né? Onde será que a gente vê essas expressões? Aqui fala que era do século II e III, ó, tá vendo? Ou seja, aqui é pelo menos o que? 100 anos antes de Constantino. Né? Como é que Constantino inventou? Vamos falar a verdade, como é que Constantino inventou a Igreja Católica, né? Porque nós já vimos o papado, né? No primeiro e segundo século. Que mais? Vimos o primado, Pedro em Roma, né? Orações ali pedindo a intercessão de Pedro e Paulo, né? Rogai por nós. Vamos falar a verdade, isso aí está parecido com a igreja protestante? Isso aí? Vamos falar a verdade, ou com a igreja católica. Vamos ser sinceros, né? Então, aqui, ó. Então, isso aqui são várias, né? Ó. São muitas orações de intercessão, nessas inscrições aqui nos túmulos de Pedro e Paulo, né? Então, não tem, né? Isso aí não tem como ser, é irrefutável, né? Aqui, ó, data do segundo, terceiro século, aqui, ó, na época que as perseguições aos cristãos do Império Romano, na igreja primitiva, quando eles foram martirizados, enterrados, tudo isso daí, né? Então, mas tá gostando do que eu tô trazendo aqui, né? Se você tá gostando, então já deixa o like aí, né? Deixa o joinha aí, se inscreve no canal para você não perder, né? Essas descobertas arqueológicas, científicas, históricas, né? Sobre o papado, sobre a igreja primitiva, né, sobre todos esses assuntos relacionados à igreja primitiva e tal, né? Então não se deixa de se inscrever, ativar o sininho para não perder, tá bom? Agora vamos entrar agora na parte de São Cipriano, né? São Cipriano ele foi um bispo ali
que viveu por volta do terceiro século, né? Lá por volta do ano 250, mais ou menos, também na igreja primitiva, na perseguição romana e blá 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 e assim por diante, né? Olha, embora ele... Olha o que diz São Cipriano aqui, ó. Embora tenha concedido igual poder a todos os apóstolos, instituiu uma só cátedra, determinando assim a origem da unidade. É verdade que os demais apóstolos eram iguais a Pedro, mas o primado foi conferido a Pedro, para que fosse evidente que há uma só igreja, uma só cátedra. Todos são pastores, mas é anunciado um só rebanho, que deve ser apacentado por todos os apóstolos em unânime harmonia. Tá vendo? Então por que todos eram iguais, os apóstolos? Sim, eram iguais, mas tinha um que tinha o primado. O que é primado? Primado é aquele que tem a primazia. Por que Pedro tinha a primazia? Porque através dele tinha que ver a unidade, né? Ou seja, todos os bispos eles estavam em comunhão com a cátedra de Pedro, né? Com o apóstolo Pedro ali. Por isso que chama a cátedra de Pedro, né? Aqui diz, ó, cátedra de Pedro, né? Para que houvesse uma união. Então não havia uma igrejas independentes, como diz o protestante. Não, uma aqui, outra ali, cada uma era independente uma da outra, não tinha nada a ver com a outra, cada um tinha suas próprias regras, não sei o quê. Não era assim, não existe, né? Todas elas estavam em comunhão, né? Ó, com a igreja de Roma ali, né? Sobre Pedro, sobre a cátedra de Pedro. E aqui no outro texto ele diz assim, ó, na Epístola 59, ó, depois de tudo isso, ainda havendo-se dado um falso bispo, criação dos hereges, ó, tá vendo? Falso bispo. Por que falso bispo? Porque não tinha sucessão apostólica. Tiveram a audácia de se fazer a vela e levar cartas da parte dos cismáticos e profanos. Cismáticos eram aqueles que estavam fora da comunhão com Roma. A cátedra de Pedro, a igreja principal da qual brotou a unidade do sacerdócio. E nem sequer pensaram que aqueles são os mesmos romanos cuja fé louvou o apóstolo, né? Blá, blá, blá. A quem não deveria ter acesso à perfídia, né? Ou seja, Roma aqui é como se ele dissesse assim, ó, não havia lugar da perfídia ou da corrupção na igreja de Roma, né? Assim, Irineu também fala uma frase mais ou menos parecida assim, que Roma ela era como se ela fosse imune, né, a qualquer tipo de corrupção. Então, mostrando que a igreja romana jamais, né, se corrompeu, né, não havia margem para corrupção nela. Agora vamos ver o significado de cátedra aqui, ó. Ele fala aqui, né, a igreja principal, né, a cátedra de Pedro, a igreja principal, na qual brotou a unidade do sacerdócio, né? Ou seja, por que a igreja é a principal? Porque dela é de onde vem a unidade do sacerdócio, todos estão em comunhão com ela, né? É isso, então a cátedra de Pedro é isso. E tem um ponto importante aqui, ó. Por que cátedra de Pedro? Porque naquela época em que, não posso dizer, o São Cipriano escreveu essa epístola dele, né? Era um outro bispo de Roma que estava ali, mas ele fala cátedra de Pedro, né? Ele podia falar a cátedra do bispo, sei lá, Teodósio, vamos por um exemplo. Mas ele fala cátedra de Pedro. Por que ele fala cátedra de Pedro? Porque Pedro foi o primeiro na sucessão dos bispos de Roma. Então ele estava fazendo uma referência ao que? A sucessão apostólica. O Pedro é o primeiro na sucessão, né? A cátedra de Pedro. E tem outras coisas que nós vamos falar mais para frente aqui, que está relacionado com a primazia de Pedro, né? A primazia de Pedro. Mas o que significa cátedra? Cátedra significa trono episcopal, né? Autoridade para ensinar e governar. Mas o interessante aqui, ó, que São Cipriano, ele fala que, mais para frente ele fala assim, ó, que a única cátedra, né? Aqui, ó, que ele fala assim, eu vou achar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, onde ele fala aqui, ó. Aqui, ó, ele diz assim, ó, para haver unidade é necessário que haja uma só igreja, uma só cátedra. O que ele quer dizer com uma só cátedra? A cátedra era o trono episcopal, né? Havia vários bispos que tinham o seu trono episcopal também. Mas ele disse, ó, não, só tem uma cátedra. Embora todos os outros bispos tenham a cátedra deles, mas só tem uma. Qual que é essa uma? De Pedro. Ele falou a cátedra de Pedro. Por que essa uma? Porque todos estavam em comunhão com o Pedro, com a igreja romana, a cátedra de Pedro ali, ó. Entendeu? Por isso que ele falou, havia só uma cátedra. Né? Porque a Pedro representava todas as outras que estavam em comunhão com ele ali. Ou seja, ela tinha a primazia, né? A principal, como disse os outros, né? Os outros padres aí. Então não tem o que falar, né? Aqui, ó, São Cipriano confirma claramente a primazia de Pedro, a sucessão apostólica, né? A unidade, né? A autoridade central. Havia uma autoridade central que era em Roma, né? Então não tem nada a ver com o que os protestantes estão... Não tem nada a ver aqui com o que os protestantes falam, né? Nada a ver.
Nada a ver, nada. Isso aí destrói, né, a tese protestante da autonomia absoluta das igrejas locais. Destrói, né? Porque não tem nada a ver. É o inverso, é totalmente o contrário aqui que São Cipriano está falando. Não tem nada a ver. Mas eu queria avisar vocês, né, que eu vou fazer um debate, vou participar de um debate lá no Arena Apologética, né? Sobre a autoridade da igreja. Então é hora de descobrir a verdade, ó. Não participe, ó. Te espero lá no Arena Apologética na semana que vem no canal lá, né? Com o pessoal lá do Arena Apologética, nós vamos debater. Eu vou debater com o pastor César Cavalcante, né? Que é bem assim, não é respeitado no meio protestante, né? Ele é bem gabaritado assim na área dele, na teologia, né? É bem assim, a formação dele é bem sólida, né? Na área da teologia. Então eu vou debater, tenho o privilégio de debater com ele, né? Que é alguém preparado lá. Então não perca lá o debate com o pastor César Cavalcante. Eu vou estar lá, espero vocês. Então agora nós vamos ver a fundamentação bíblica, né? Eu falei muito de história da igreja, de patrística, de arqueologia, mas e a Bíblia, né? Talvez protestantes você fala, mas cara, você só fala de algo fora da Bíblia. Eu quero falar da Bíblia, né, meu? Meu negócio é Bíblia, então vamos falar da Bíblia, então. Aqui, ó, eu vou falar de Mateus 16, 18 e 19 aqui, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui ele falou, as minhas igrejas, não, a minha igreja. E as portas do inferno não poderão derrotá-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus, né? Então, adivinha quem falou essas palavras, né? Foi Constantino que falou essas palavras aqui? Não, né? Foi o próprio Cristo que falou aqui, ó. Tu és Pedro, né? E sobre esta pedra, o que era a pedra? Era Pedro, né, ó? Pedro era pedra, porque na verdade no grego aqui é como se estivesse dizendo assim, ó, tu é Petrus, né? E sobre esta Petra, tu é Petra, e sobre esta Petra, ou Petros, tanto faz, né? Tanto Petrus como Petra é a mesma coisa no grego, né? No grego original. Porque o grego original ele não tem, vamos dizer assim, a diferenciação em feminino e masculino, né? Pedro e pedra é a mesma coisa, né? É como se Jesus estivesse dizendo, tu és Pedro sobre esta pedra, ou seja, tu és pedra e sobre esta pedra, em grego é assim, eu edificarei a minha igreja, né? Então não tem nada de pedrinha aqui, nada a ver, porque a palavra Petrus ou Petra, em grego significa rocha, né? Se aqui Jesus quisesse usar a palavra pedrinha ou pedrinha pequena, ele usaria a palavra solito, né? Alguma coisa assim, não conheço muito bem grego. Acho que é a palavra solito, é uma coisa assim, a palavra grega, que é pedrinha, né? Ou pedregulho, alguma coisa assim. Então não tem nada a ver. Aqui a palavra é a rocha, né? Então Jesus quis dizer rocha. Pedro aqui, Petrus ou Petra quer dizer rocha. Então era Pedro que é a rocha, né? Edificaria a minha igreja. Então o contexto que nós vimos aqui, ó, a cátedra de Pedro, né? Tudo, que é o quê? A rocha é Pedro, sobre ele que é edificada a igreja, né? Ó. As portas do inferno não poderão derrotá-la. Ou seja, o inferno jamais poderia derrotar a igreja, né? Ou corromper a igreja, como Jesus quis dizer. Jamais, né? Não existe isso. Eu te darei as chaves, né? O que é chave? Chave aqui é como se fosse, ó, no contexto ali judaico, né? Quando uma pessoa, uma autoridade ia viajar, um rei, assim, ele deixava as chaves com o mordomo, né? O que é o mordomo? O mordomo é como se fosse alguém que substituísse ali o rei, né? Ele tomava conta ali de todos os bens ali do rei, né? Tinha as chaves, né? A autoridade ali. Então Pedro era isso, né? Acho que quando Jesus deu as chaves, ele foi como esse rei que foi viajar para o céu, né? E deixou as chaves com Pedro aqui, para ele cuidasse de tudo aqui na terra. Então isso significa Cristo dá as chaves para ele, né? Então, se você quiser pesquisar, vai pesquisar, você vai ver que a chave significava isso, né? Naquele contexto que Jesus falou. Tem até uma passagem no Velho Testamento que ilustra bem essa parte, no contexto ali do rei Davi, né? O rei Davi, quando ele foi viajar, ele deu as chaves ali, pô. Tem um contexto ali que fala sobre isso. O poder de ligar e desligar, né? Ó. O que significa o poder de ligar e desligar? É o mesmo que o que ligava no céu, ligar na terra. Ou seja, todas as decisões que o bispo de Roma toma aqui na terra, o céu dá o ok, ó, é isso aí, eu tô de acordo, né? Ou seja, isso aqui é autoridade divina, cara, isso aí. Isso é autoridade divina. Eu vou falar mais pra frente aqui outras evidências que mostram que a igreja tinha autoridade divina. Também o fato da igreja ser o corpo de Cristo também, né? O que significa a igreja ser o corpo de Cristo? Ela é o próprio Cristo, né? Ou seja, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Existe corpo sem cabeça ou cabeça sem... Não.
né? Ou seja, a igreja ela é divina, né? Ela tem autoridade divina. Esse é o ponto aqui. As portas do inferno não poderão derrotá-la, jamais seria corrompida, né? Como Jesus profetizou aqui, né? O inferno jamais poderia derrotá-la, porque se ela fosse corrompida, o inferno teria vencido ela, né? Imagina só, a igreja foi corrompida ali por Constantino e depois de quantos séculos? Uns 10 séculos, a igreja ficaria 10 séculos corrompida pelo inferno ali, né? O inferno fazendo a festa ali em cima da igreja ali. Então, nada a ver, né? Ela jamais poderia derrotá-la, né? Jesus disse, jamais. Aí também tem o contexto de João 21, 15, 17, que Jesus fala para Pedro, né? Apacenta os meus cordeiros, né? Ou seja, quem que apacenta cordeiro? É o pastor, né? E Jesus está falando, apacenta os meus cordeiros, ou seja, Pedro é o pastor da igreja, né? O pastor universal de toda a igreja, né? Ele é o pastor da igreja, o vigário, né? Por que é o vigário? O vigário é aquele que substitui, né? Substitui Cristo, né? Por isso chama vigário. O vigário é o substituto, ele está representando o próprio Cristo aqui na terra, né? Aí, ó, aí tem essa passagem de João 20, 23, ó, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Então, aqui é Jesus, né, falando para os apóstolos, ó, porque nesse contexto aqui, tem uma passagem ali que Jesus fala assim para a pessoa, ó, filho, teus pecados estão perdoados. Aí os judeus falam, não, como assim, né? Só Deus pode perdoar pecados. E era verdade mesmo, no contexto judaico, né, só Deus poderia perdoar pecados, mas Jesus era Deus, né, ele podia perdoar pecado. Mas ele estendeu essa autoridade aos apóstolos, ó. Ou seja, aquela exclusividade que era só Deus podia perdoar pecado, ele estendeu aqui aos apóstolos, à igreja, né? Ó, então essa é mais uma terceira evidência de que a igreja é divina, ó. Ela tem autoridade divina de perdoar pecados. Ou seja, essa autoridade é exclusiva do próprio Deus, né? Ele estendeu isso para a igreja, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mais uma vez, sendo redundante de novo, né? Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo, então ela tem autoridade divina, ela tem as chaves, ela tem o poder de ligar, desligar, assim por diante, né? Desenhando, né? É como se Cristo estivesse desenhando aqui para entender. Então é isso, cara, é isso aí, não tem mais o que falar. Aqui também, também no caso do Concílio de Jerusalém, né? Ó, a autoridade da igreja, né? Ó, a decisão do concílio não se apoiou nas escrituras. Se você for ali ver no livro de Atos 15, né, o capítulo 15, que foi o concílio de Jerusalém, né? Em momento algum eles falaram de Bíblia ali, né, ou escritura, nada, não tinha nada de escritura ali. Aí a decisão que foi tomada foi com base no colégio apostólico ali e nos presbíteros que estavam ali no concílio, né? Ninguém consultou Bíblia, nada. Ele falou só, tanto é que Pedro fala, né, ó, pareceu bem a nós, né, ou seja, o colégio apostólico e ao Espírito Santo, né? Ou seja, a decisão foi tomada com base na tradição apostólica, né? E na atuação do Espírito Santo ali, né? Então não falou nada de Bíblia aqui. Eu até vou fazer um vídeo uma vez, uma hora, né? Falando só exclusivamente desse concílio aqui, para mostrar, desenhar, né, a autoridade da igreja ali no concílio, né? Como que o concílio ali foi enfatizado. E esse concílio serviu de modelo, né, para todos os outros concílios que vieram depois, séculos depois, né? Inclusive, quem proclamou a decisão final do concílio foi Pedro, né? Foi Pedro que proclamou a decisão final do concílio. Ele que tomou a palavra, sempre ele tomava a palavra. A iniciativa era sempre ele, né? O que é curioso, porque Tiago ali, ele era o bispo de Jerusalém, né? Podia ser ele falando ali, ó, a decisão é essa e tal, mas não, foi Pedro, né? Ele é que tinha a primazia. O Tiago não passou por cima da autoridade de Pedro, né? Ok, ó, segundo a Tessalonicenses aqui falando da tradição, né? Ó, que São Paulo fala, o apóstolo Paulo, né? Permanecei firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, né? Ou seja, a tradição oral, oralmente, por palavra, seja por epístola, né? Ou carta. Então o que ele está falando aqui? Ó, que ele confirma a tradição oral. O que é a tradição oral? Uma regra de fé, né? Não é só a Bíblia que é regra de fé, é a tradição oral também. Porque a tradição, ou seja, a palavra dos apóstolos, oralmente, ela foi transmitida, né? Também sucessivamente, pela sucessão apostólica, né? Então ela também era uma regra de fé. Então a tradição oral ela é bíblica, né? Não é uma invenção da Igreja Católica a tradição oral. Ok, ó, retende as tradições. O que os protestantes eles fazem muita confusão, eles falam assim, aqui Jesus falou da tradição de homens, né? Mas Jesus está se referindo à tradição ali judaica, né? A tradição humana, a tradição de homens. Aqui ele está se referindo à tradição apostólica, é um outro tipo de tradição, né? Não é aquela tradição humana, né, dos fariseus, não tem nada a ver. Aqui é a tradição apostólica, né? É só pôr nos pingos dos is aqui. Então aqui, ó, tradição oral, né? Ó, seja por palavra, ó, tradição oral.
Ou seja, onde está a heresia aqui na tradição oral? Não tem, né? A Igreja Católica inventou a tradição? Não, não inventou. Aqui, ó, o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo confirma a tradição e tal. Agora nós vamos entrar num ponto que eu tinha mencionado, que nós íamos considerar aqui no começo do vídeo, né? Que é a parte essa expressão sumo pontífice, né? Como eu falei, eu expliquei, né, o significado dessa palavra. Então, Tertuliano, ó, no ano 160, aliás, no ano 160 não, ele nasceu, né, no ano 160 e morreu no ano 220. Ele era contemporâneo de Irineu de Lyon ali, né? Contemporâneo de Policarpo também, bem pertinho da era apostólica. Ele quase foi contemporâneo do apóstolo João ali, Tertuliano, né? E ele disse aqui, ó, ele foi bem taxativo, né? Cadê, ó? Olha o que ele disse aqui. Aqui, olha o que ele disse aqui, ó. Em sua obra De Pudicitia, Tertuliano expressa a expressão Pontifex Maximus para se referir ao Papa Calixto I, na época dele, ali por volta do ano, no final, 100 e pouco, né, 180, no ano 200, 180, 200 mais ou menos. Aí ele diz assim, ó, o Pontifex Maximus, ou seja, o sumo pontífice, né, isto é, o bispo dos bispos, emite um édito: eu perdoo aqueles que cumpriram os requisitos da penitência, né, os pecados tanto do adultério quanto da fornicação. Ele está se referindo aqui ao Papa Calixto I, né, que ele chamou de Pontifex Maximus, ou seja, o pontífice máximo, o bispo dos bispos, né, o chefe dos bispos, sumo pontífice, né. Então já naquela época, né, já existia essa palavra sumo pontífice, né. Aí você fala assim, mas a Igreja Católica inventou a palavra Papa, ela veio depois. Mas essa palavra sumo pontífice, cara, rapaz, essa palavra aqui é do segundo século, cara. Aqui, ó, pertinho da era apostólica, sumo pontífice, Papa e sumo pontífice é a mesma coisa. Não importa a palavra, importa é a ideia. A Trindade também não está na Bíblia, a palavra Trindade. Onde está a palavra Trindade na Bíblia? Não está. Mas ela é uma heresia a Trindade? Não, não é. A maioria dos protestantes acredita, então não tem nada a ver, né? Isso daí de palavra não tá, palavra Papa não está na Bíblia, isso não tem nada a ver. Então nós chegamos à conclusão aqui do vídeo, né? Ficou bem longo o vídeo, quase 50 minutos, né? Então o que nós vimos no vídeo aqui, né? Fazer uma recapitulação. Que esses fatos mostram, né? O que desde o primeiro século, né? Então quando começou o papado aqui? Com Constantino, na Idade Média, 1600 anos depois, 1400, quando? Não, né? No primeiro século, já com Clemente, né? Como nós vimos ali, Clemente dando uma ordem, né? Ordenando a ordem, se vocês não fizeram que nós obedecer a nossa ordem, que nós ordenamos, né? Vocês cairão em grave erro, ele falou, né? Então ele foi, o que ele falou? Restitua lá, pode restituir os bispos ao seu posto, né? E se vocês não obedecerem, vocês vão sofrer as consequências. É isso, cara. Além de ele mostrar, ele restituir, dar uma ordem para restituir um bispo no seu posto, mostrando a autoridade dele sobre os outros bispos. Além disso, ele deu uma ordem, né? Ali. Só isso, cara. Então, nós vimos vários exemplos aqui, né? Então, já desde o primeiro século, né? Já vem, né? A sucessão apostólica, o papado, né? A autoridade da igreja, tudo isso. Então, é isso, né? Então, se você gostou do vídeo, né? Aperta o sininho lá, deixa um like, né? E se inscreve no canal. Falou? Até mais. E não lembra do debate lá, ó. Vai o debate semana que vem, hein?